Então, pessoal, semana passada eu postei esse vídeo aqui, vou deixar a thumb por aqui, falando sobre que eu cansei de fracassar. Como é que será que foi essa primeira semana de desafio? Hoje já é sábado, o dia que eu tô gravando esse vídeo, então vamos ver o fracasso essa semana? Vamos lá. Olá, pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Aqui a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre leitura, sobre o quanto é importante a leitura não só pra gente parecer um intelectual, mas pra gente poder viver melhor. Bom, eu falei na semana passada que eu cansei, né, de ficar enrolando em livros, já que eu não tenho muito livro mesmo, que eu perdi a maior parte deles na enchente, né, se não todos, né, quase todos, na enchente. Eu gostaria de ler os livros que eu tenho hoje aqui na minha estante, que são em torno de 50 livros, tá? E aí a minha proposta era o quê? Trazer aqui pra vocês, passo a passo, do mês, toda semana, como que foi essa leitura, a fim de que eu não vou trazer aqui um processo pronto pra vocês, eu vou trazer o processo no desenvolvimento, então todo mundo vai poder acompanhar e fazer junto se quiser, testar junto comigo, e aí entender que dá pra personalizar esse processo pra vocês, e aí como eu já estou fazendo esse processo, vocês vão ter menos dificuldade e vão conseguir saber quais são os erros e os acertos antes de testar, certo? Então, eu me propus a ler esse livro aqui, que tem 250 páginas, pode parecer um absurdo, mas é a média de livros, né? A média de páginas de livros. Esse livro aqui do canal do Duda, do Primo Pobre, o meu marido que me deu. E ele é grandão, entretanto, não se enganem, porque ele tem uma diagramação bem fluida, grande, espaçosa, então, assim, é grande, mas não é um livro, assim, gigante, enorme, sabe, de leitura. Então, o que aconteceu? Quem me acompanha no Instagram já sabe que eu disse que esse livro ele é fluido, tá? É fácil de ler, é um livro que flui, assim, então... Porque o Duda é um cara simples, o Duda não tá falando que aqueles canais de finanças sobre coisas absurdas para nós, trabalhadores comuns, né, do Brasil. Ele tá falando de coisas reais, porque ele realmente vive isso na vida dele. Então, ficou melhor, eu achei mais interessante ler livros assim, do que ler livro de finança que vai falar sobre o tipo de investimento que a gente jamais na vida a gente vai imaginar que pode fazer, tá? O Duda vai trazer ideias reais. E vira e mexe ele vai dizer assim, eu sei que para muitos de vocês nem esse tipo de procedimento, né, de finanças vai ser possível. Eu sei que hoje a gente pode estar numa... Entendeu? Ele traz a realidade de verdade, assim, do brasileiro. Ele é muito simples no modo de falar, ele fala de uma forma bem irreverente, então o livro traz essa forma bem irreverente de falar, e parece mesmo que a gente está conversando com o Duda. Então é um livro que flui bastante e é rápido. Entretanto, não só eu, todos nós vamos ter desafios na hora de ler os livros, tá? Da nossa vida. Eu trabalho, e o meu trabalho é ler livros, então deveria ser teoricamente mais fácil para mim. Entretanto, estar em casa e poder fazer o seu horário com as coisas da casa, com a família, aparentemente parece o sonho de todo mundo e é mais fácil, mas não é também. Então eu vou falar dos meus desafios aqui dessa semana e como que foi a leitura, mas eu sei que vocês vão ter os de vocês e são bem característicos de vocês. E muitos vão dizer, Fernanda, se eu não trabalhasse fora, com certeza eu conseguiria ler. Quem me acompanha aqui no canal vai ver que tá o vídeo do dia que eu saí do trabalho, mas eu sempre trabalhei fora. E eu sempre tentei manter o meu fluxo de leitura. Deus me deu a sorte de conseguir, por exemplo, no último trabalho, ler bastante no trabalho. Sim, eu conseguiria ler no trabalho. Mas eu tinha as minhas dificuldades mesmo assim. O que eu quero dizer é que independente de você trabalhar fora, ou de você ser home office, ou até de você trabalhar de casa, isso não quer dizer garantia de sucesso na leitura, tá? Dito isso, o que eu posso dizer é que, por exemplo, tá? Um erro que eu cometi, vocês não vão cometer, e provavelmente no próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou trazer uma tabela aqui pra vocês. Eu, como achei que o livro era fácil, e eu lancei o desafio assim, do nada, do meu desespero, das vozes que tem na minha cabeça, eu não fiz um guia de leitura. Que mesmo que tu não vá seguir esse guia de leitura, tu tem que fazer ele. Que é pra tu saber o quanto tu tá avançando, pra tu começar a quantificar a tua capacidade de leitura nesse momento. Considerando que ela aumenta com o passar do tempo e ela pode mudar de acordo com o tipo de livro que tu está lendo. Então, assim, eu não fiz isso, eu não dividi o número de páginas, não considerei o assunto pelo número de dias que eu tinha pra ler. Eu fiz uma meta de uma semana, mas vocês podem fazer uma meta de 15 dias, de um mês, tá? O interessante é acompanhar aqui o processo na playlist que eu vou deixar aqui desse processo para que vocês comecem a personalizar ele para vocês e no final, com certeza, eu vou compilar ele, vou colocar quais os acertos e os erros, eu vou deixar ele assim no formatinho. Mas até lá, a gente vai desenvolver ele junto, na prática. Por isso, se inscreve aqui no canal e já envia ele para aquelas pessoas que vocês querem ler, que leia com vocês, para aquele grupo de mulheres lá, que vocês têm aquelas amigas, para aqueles grupos de homens que estão também tentando ler ou que nem pensam em ler, gente, por favor, né?
Vamos começar aí a se ligar, até porque tem vídeo aqui falando que a leitura ela não é só um benefício só para esparecer ou só para aprender um conteúdo, mas ela ajuda a ativar o cérebro, ela nos ajuda a ter sentimentos como, por exemplo, empatia. Quando a gente lê uma ficção, a gente consegue desenvolver alguns entendimentos de pessoas que a gente, de situações que a gente nunca viveu antes, né, e que a gente imagina a partir da leitura, coisas que somente a leitura pode trazer, principalmente leitura de ficção, tá? Vão ter livros de ficção nesse desafio. E com certeza, provavelmente no mês que vem, porque mês que vem é o mês do C.S. Lewis. Então, eu quero ver se eu trago algum livro do Lewis, assim, de ficção, ou até a biografia do Lewis. Quem sabe a gente consegue, mas aí, gente, a biografia do Lewis em uma semana... Bom, vamos ver. O que aconteceu foi que essa semana, por exemplo, a Valen ficou doente. Ela teve febre durante 3 dias. Eu tenho um check-up pra fazer, a minha filha tem um check-up pra fazer, e o meu marido tá fazendo tratamento odontológico. Então, tudo ficou junto nesse combo, tá? Acabou que eu dormia muito pouco, eu não conseguia manter o fluxo de leitura mais rápido porque eu tava com sono, então eu lia bem devagar. Acabou que eu não me planejei, então teve dias que tinha coisa aqui em casa, gente aqui, e eu não tava planejada pra ler. Se tu não tá planejado pra ler, tu não pode dizer assim, ó, tá, eu tenho que ler aqui, é um trabalho meu, no meu caso é o meu trabalho, eu vou ficar 30 minutos aqui no quarto e vou ler e depois a gente conversa, pode ser? Não, eu não posso fazer isso, porque eu tô com a leitura atrasada e não tenho uma tabela de leitura. E o que acontece se eu não tenho uma tabela? Eu não tenho como saber se 30 minutos vai ser suficiente. Acaba que eu não fiz. Então, o meu planejamento, minha falta de planejamento, fez com que eu também falhasse nisso. Não só os desafios. Ah, Fê, poxa, mas tu dormiu muito pouco essa semana, tua filha estava doente, tu foi no médico. Ok, beleza. Mas todo mundo tem os seus desafios e a gente tem que conseguir ler apesar disso, entendeu? A gente tem que conseguir fazer, porque, por exemplo, a gente se precisar ir no médico, a gente consegue encaixar no nosso dia. Se a gente precisar, por exemplo, receber alguém na nossa casa, a gente para um tempo para organizar a casa. Então, quer dizer que se a gente quiser realmente fazer aquelas coisas, com planejamento a gente consegue fazer, independente do que pode acontecer na semana, né? Claro que a gente não pode ser intransigente com a gente mesmo e nem não ser realista com as situações, né? E acabar se cobrando demais, claro que não. Mas a gente tem que entender que sempre vão existir empecilhos pra gente conseguir fazer as coisas. E se a gente não se planejar pra fazer, a gente nunca vai conseguir realizar nenhuma delas. Né? Então eu entendo que se eu tivesse planejado, talvez eu não tivesse chego somente na página 141. Eu teria chego, por exemplo, quase no final. Então a minha meta agora é reorganizar essa leitura, né? Reorganizar o que eu vou ler. E essa semana eu gostaria de, na quarta-feira, ter terminado de ler o livro do Duda e já ter terminado de ler o livro que seria dessa semana, que eu já deveria ter começado na quarta-feira, que é o livro do C.S. Lewis, Como Se Tornar um Leitor, que é bem pequenininho e ele é um livro de, a maior parte são citações do Lewis. Então, teoricamente, devia ser mais fácil. Mas vamos ver como que eu vou me sair nessa segunda parte e se eu consigo finalizar ele. É claro que, fora os vídeos que eu vou falar aqui pra vocês sobre como tem sido os desafios, né, e esse processo para desenvolver o nosso método de leitura, fora isso, eu vou trazer os vídeos com as resenhas dos livros, tá? A resenha do que eu entendi dos livros, como é, se vocês vão gostar ou não, a partir do que vocês têm aí de gosto pela leitura e pelo que eu vou trazer aqui, vocês vão ter uma ideia mais ou menos do que vocês podem e gostariam de ler. Além disso, eu tenho outros vídeos aqui falando dos benefícios da leitura, né, e o quanto isso é importante para o nosso cérebro, até para prevenção de doenças, né, como a demência e o Alzheimer. Mas também eu tenho uns vídeos aqui falando sobre como acertar na hora de comprar os livros, né, para a gente poder encaixar no nosso orçamento que tem ficado cada vez mais reduzido nesse país. Dito essas coisas, então, realmente, eu falei, e o que a gente pode tirar dessa tentativa dessa primeira semana é que a falta de planejamento mesmo no papel, na caneta e no lápis, uma coisa simples que a gente poderia fazer, é um ponto assim de partida para que a gente consiga começar a encaixar, tá? Não quer dizer que tu vai fazer, e eu sei, a gente às vezes não faz planilha de financeira porque a gente tem medo de olhar e ver a realidade cruel. A gente também não faz meta porque a gente sabe que não vai cumprir, a gente não quer ter aquela decepção, né? Mas é importante mesmo essa decepção, porque daí a gente consegue quantificar a nossa real capacidade. E cara, se a tua capacidade de ler é 5 páginas por dia, vai fazer um esforço, vamos ler 8. Mas não vamos também tentar botar uma meta, não. A minha capacidade é 5 páginas por dia, Fê, mais do que isso eu não consigo. Ah, não, vamos esticar para 30. Não! Tu tem que tentar achar a tua realidade. Considerando que, com o passar do tempo, tu vai ler mais e melhor. E quando tu entender qual é o tipo de livro que te prende, que flui mais,
Aí tu vai começar a conseguir jogar com esses livros e aí sim tu vai ver que, ó, vai virar aquela chave e você vai conseguir ler muito mais. Você vai ver que tem tipos de livros que, consequentemente, tu vai ler mais rápido. Fora que eu também falo aqui num dos vídeos, que ler livros que a gente entendeu que são livros que nos chamam a atenção e nos prendem, são um alívio que a nossa mente precisa para depois a gente conseguir ler livro de concurso público, conseguir ler livro para faculdade, conseguir ler e estudar melhor, né? Livros para, por exemplo, trabalho, que às vezes a pessoa de direito, por exemplo, lê muito livro nessa questão de trabalho. Então, quando a gente consegue encaixar essa leitura fora dessas áreas que seriam obrigatórias, a gente consequentemente acaba conseguindo ler mais no trabalho, nas questões do estudo, né, nas questões mais obrigatórias, tá? Pode parecer, eu falo no outro vídeo assim meio, como assim, Fê? Mas se a gente encaixa e acha o livro certo, que faz totalmente descansar e que tem recompensas rápidas dentro daquela tarefa, quando for cumprir aquela mesma tarefa, mas aí com livros que, ou, né, com, por exemplo, processos, que são coisas que não tá com vontade de ler, o teu cérebro já tá com aquele músculo trabalhado e aí ele consegue fazer aquela leitura fluir muito mais fácil, tá? Então não adianta tu ter uma pilha de livros para ler de trabalho ou de processos para ler que tu não quer e aí quando chega em casa diz, não, eu não aguento mais ler, já li no trabalho, minha cabeça é cansada. Não adianta, o que tu tem que fazer é chegar em casa e achar um estímulo bom de acordo com aquela tarefa. Ou seja, por exemplo, eu gosto muito de livros de ficção científica, a pessoa vai dizer, né? Então, em casa, tu vai ler livros de ficção científica que te prendam. E se não te prender, não tenha dúvida, troque de livro. Procure achar o seu estilo literário preferido, porque o seu cérebro vai ter uma recompensa mais instantânea dentro daquela tarefa. Então, quando for cumprir essa mesma tarefa, que é ler coisas que talvez tu não goste, que sejam obrigações, o teu cérebro não vai ficar tão, né, sai daqui, não. Ele vai dizer, calma, pode ser que melhore, pode ser que seja bom, porque, né, quando eu tava lendo lá o outro livro, era bom, então pode ser que isso aqui, ele vai começar a entender que essa tarefa é boa, entendeu? Agora, se tu só ler coisa ruim, coisa cansativa, coisa que tá de saco cheio, obviamente o cérebro vai querer que tu acabe logo, não vai querer prestar atenção, vai fazer de tudo para que tu desfoque. Isso acontece muito para quem estuda para concurso, gente, porque a pessoa lê compulsivamente durante muitas horas. Descansar lendo coisas boas vai te ajudar a fluir na leitura, inclusive dessas coisas chatas. Certo? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Falhamos, porém não desistimos. Vamos ver como é que vai ser nos próximos vídeos, nas próximas semanas. Até lá!